pessoas. Tem um tempinho já que eu não apareço por aqui, né? Hoje tem 15 dias da minha cirurgia, né, para retirada do câncer de mama. E eu quero dizer para vocês, né, a experiência que eu tive. Agora, hoje eu fui tirar meus pontos, cheguei agora, né, lá do Oncosol. Tirei os pontos, não doeu, né? Sente um desconforto, né? Puxando a linhazinha, mas graças a Deus, e olha que enfermeira atenciosa lá do Oncosol, ela que tirou meu dreno, ela semana passada, e hoje ela tirou os pontos, estava tudo sequinho, bonitinho, para honra e glória do Senhor Jesus, né? E eu tava falando com ela que a cirurgia em si não é uma coisa horrorosa, desesperadora, não é, não é. É um procedimento cirúrgico, sim, né? Uma cirurgia que, por você nunca ter vivido algo assim, você fica mais nervosa e apreensiva do que sente a dor realmente, entendeu? Eu acho que se eu for resumir, assim, pensar, foi mais o nervoso que você sente de estar vivendo algo que você nunca viveu. Mas não que tenha sido horroroso, terrível, pior experiência da minha vida. Não, não, né? Ainda mais assim, 15 dias depois, acho que a gente fala com mais suavidade, né? Com mais gratidão, né? Com mais tranquilidade. Mas eu quero aqui, vou dizer para vocês realmente como foi e o passo a passo, né? A cirurgia foi marcada para o dia 29 de abril e eu tinha orado ao Senhor, pedido ao Senhor assim, Senhor, se for a tua vontade para que eu passe por essa cirurgia, porque eu orei pela minha cura, né, como continuo orando, que se eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer esse nódulo sumir, esse tumor sumir de uma hora para outra, né? Então eu falei, se for da tua vontade, o médico quando for lá poupar, ele não vai encontrar nada, vai ficar, né, pasmo e vai ver assim o que o Senhor fez. Porém, né, a cura muitas das vezes ela é um processo. Ela é um processo pelo qual a gente precisa caminhar, é como se fosse um trajeto que tem que ser feito, né? E eu acredito que a cura, ela tá ligada à obediência, ela tá ligada a você ser sensível à voz de Deus e estar disposto a viver a vontade do Senhor, né? Então eu tive essa oração, porém, né, foi necessário que eu passasse. E aí no final de semana, antes da cirurgia que eu operei, foi dia 29 de abril, numa terça-feira, eu comecei a passar por um retiro na quinta-feira anterior, quinta, sexta, sábado, domingo. E foi algo muito impactante, foi algo que me ajudou muito, né? Ali eu tava faltando uns dias, poucos dias da cirurgia, então a gente fica apreensiva, a gente fica preocupada, né? Mas graças a Deus o Senhor tem me dado paz e me feito andar e levar tudo com muita leveza e fé, né? Fé e leveza. E aí eu passei por esse retiro, então cheguei no retiro no domingo e na segunda eu tive o dia para organizar tudo para terça-feira já estar indo para o hospital me internar. Então a segunda foi bem rápida, né? Passou tudo muito rápido e, e eu peguei e na terça-feira pela manhã foi o meu esposo, ele que foi o meu acompanhante. Então nós fomos ali, né, para o Hospital Santa Isabel, né, e chegamos lá e aguardamos na recepção, fomos para o quarto e eu fui de dieta zero desde meia-noite do dia anterior, da segunda, e pedi, assim que eu entrei no quarto, né, o pessoal já veio com toda a roupa, né, para cirurgia, e eu fui, troquei, né, um hospital assim referência particular com convênio do SUS, muito bom mesmo, assim como o Senhor cuida de nós nos detalhes. E aí eu fui, tava em oração ali, né, pedindo ao Senhor que me guardasse, né, que tudo ocorresse bem.
e tinha uma situação. Na segunda-feira eu fui dormir com a via aérea muito congestionada. Tava tipo com sinusite ou um renite, uma coisa assim. Então tava me preocupando, porque eu sabia que seria uma anestesia geral, né? E a anestesia geral eles põem uma intubação. Então tava um pouco apreensiva por causa disso, mas orando e confiando, né, no Senhor, né? E fui ali, troquei de roupa, mas passou poucos minutos já me chamaram. Eu cheguei no hospital acho que 7 horas, 9h30 já me chamaram para ir pro centro cirúrgico. Eu já estava arrumado tudo direitinho. 9h30 eu comecei a cirurgia. Então o rapaz veio, me pegou na cadeira de roda, né? Aí com a roupinha tudo direitinho, fui pro centro cirúrgico. As enfermeiras, a equipe de meu Deus, anestesia, muito tranquila, muito gente boa, anestesista, assim, uma vozinha doce. E eu falei, já gostei, gente, cuida de mim que eu não tô muito bem de rinite e sinusite. Mas fomos. Ela falou, não tem nada não. Aí, pra honra e glória do Senhor, né, aí eu deitei lá e me prepararam aí o anestesista que estava junto com o anestesista, que é uma equipe, né? Aí ele falou assim, você respira fundo. 3 vezes aí eu fiz. Aí respirei 1, 2. No 3 eu tava acordando, gente. Já tinha acabado a cirurgia. Né? Então a gente não vê nada, não sofre nada, né? Então eu tava acordando e não consegui abrir o olho. Só consegui perceber porque eu senti algo saindo da minha garganta, que eu acho que era intubação. E eu ali comecei a glorificar o nome do Senhor com o olho fechado mesmo. Falei, glória a Deus, acordei, glória a Deus, já passou, glória a Deus, aconteceu, glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus, obrigado por eu voltar, obrigado pela minha vida, obrigado por cuidar de mim nos mínimos detalhes, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E aí uma moça segurou a minha mão, não sei quem foi, porque eu estava com o olho fechado. Na sedação você não consegue voltar tudo, você vai voltando aos poucos. E ela falou assim, Carla, que é o nome todo direitinho, né? Carla, você voltou para a honra e glória do Senhor. Eu fui diagnosticada e recebi 3 meses de vida do médico. Mas o que aconteceu? Eu passei por uma cirurgia e a cirurgia me curou, o Senhor me curou. E eu não precisei de rádio, de químio, de nada. E assim como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Eu não sei qual os procedimentos, não sei o que você vai ter que fazer, né, de procedimento após, mas creia na tua cura, receba da tua cura. O Senhor me curou para que eu pudesse estar aqui neste lugar para ministrar sobre mulheres, né? E ali eu glorifiquei o nome do Senhor com ela, eu comecei a chorar. E aquela mulher falou, olha, ora por mim, meu nome é Helena, e ela foi embora. E alguns minutinhos depois eu abri meus olhos, ela não já estava ali, não estava ali, mas eu comecei a louvar o Senhor encheu minha boca de um cântico, ela colocou em meus lábios um novo cântico, né? E aí o Senhor botou aquela canção, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E aquela parte, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E foi o que o Senhor ministrou no meu coração, sabe? Foi o que brotou no meu coração. Meu Deus, isso aqui não é nada do que o Senhor pagou naquela cruz por mim. Nada do seu sacrifício naquela cruz por mim. Senhor, muito obrigado por ser participante dessas aflições aqui na terra, porque um dia eu também vou reinar na glória, sabe? E aí eu peguei e saí cantando, e aí depois, quando eu consegui abrir meus olhos, já estava
próximo do meu esposo, e ele falando, fica calma, fica quieta, porque você acabou de operar. E eu falava, não, eu tenho que contar para todo mundo que o Senhor esteve comigo, eu saí dessa cirurgia, eu recebi a minha cura, eu creio em nome de Jesus, eu tô bem, o Senhor me permitiu voltar, glória a Deus. E aí eu fiquei muito emocionada, muito grata e glorificando o nome do Senhor. Eu gravei um áudio, meu esposo mandou para um montão de gente. E ali eu fiquei quietinha, né, com medo, porque tinha operado. Eu falei, Jesus, aí com medo, assim, quietinha. Aí uma senhora que foram 2 pessoas em cada apartamento, e aí ela saiu pra ir no banheiro, né? E eu falei assim, meu Deus, uma senhora? Aí eu falei, a senhora já tá levantando, ela operou depois de mim. Aí a neta dela falou, ela tem 88 anos, filha, ela é muito agitada. Aí eu falei, então agora não vou levantar também. Aí eu levantei para ir no banheiro, né? Respondi algumas pessoas no WhatsApp e me sentindo ótima, né? Almocei, fiquei bem, para honra e glória do Senhor. No outro dia, passei a noite bem, né? Às vezes senti uma fisgadinha, uma coisinha, mas muito tranquilo. Aí no outro dia, eu fui embora, tive alta, né? Vim para casa com um dreno. Tem um vídeo aí que eu mostro um pouquinho do dreno, né? Então, assim, gerou em mim um medo. Eu tava operada, costurada, com um dreno, entendeu? Então, eu fiquei assim, mais com medo do que dor. Medo de dar um passo em falso, de esbarrar, né? Medo do dreno sair. Esses foram mais os medos, mas assim, em mim eu tava bem, né? Pra honra e glória do Senhor, como até hoje estou bem. Né, estou sentindo um pouquinho a axila porque tirou o tumor, né, do seio, né, estou livre desse câncer e também fez o esvaziamento da axila, né, foi tudo para análise. Então, assim, eu tô ótima para honra e glória do Senhor, né, foi difícil cuidar com o dreno, ter que andar com o dreno, meu esposo fez toda a parte de curativo, né? Fez direitinho, porque lá antes de eu sair, na quarta-feira, ensinaram para ele bonitinho. Primeiro passou o álcool, né? Aí passa o álcool direitinho e tampa. Aí uma semana quando tirou o dreno, aí passa o óleo de girassol e lava com sabonete neutro. Tranquilidade também, para honra e glória do Senhor, né? E quando eu tirei o dreno, tava muito apreensiva de tirar o dreno. Falei, ai meu Deus, vai doer, né? Esse dreno, meu Deus. Aí eu vi algumas mulheres na internet falando que doía. E aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora como é que vai ser? E fui orando, né? Aí entrei lá no consultório lá da enfermagem para tirar o dreno. Aí ela falou assim, olha, tá tudo bem, tudo sequinho, tudo direitinho, vamos ver aqui. Você respira fundo. Aí eu respirei, né? Eu falei, ela, pum, tirou, não doeu, gente. Senti assim, a falta de alguma coisa, porque o dreno é algo grandinho dentro, né? Então eu senti um desconforto, talvez, mas não chegou a ser dor. Olha, eu tô apavorada, porque, gente, vou falar a verdade, é verdade mesmo, sabe? É muito tranquilo. Eu quero falar isso, deixar aqui registrado, porque de repente você vai ver, né? Talvez você vai passar por isso, né? Que o Senhor te guarde de não passar, mas talvez alguém que você conheça que vai passar por uma cirurgia. Então, quero dizer, fique tranquila, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso, sabe? Eu tô, assim, me emocionando pelo cuidado do Senhor com a nossa vida. Sabe, Deus é cuidadoso, é um pai de amor. E ele prepara tudo de excelência para os seus filhos, sabe? Tudo de excelência, sabe? Então, eu quero deixar aqui para você que a sua fé seja fortalecida, que você venha confiar e jamais duvidar daquele que te formou no ventre, daquele que te chama pelo nome, daquele que te dá o fôlego da vida, daquele que cuida da tua história, daquele que escreveu a tua história, que está lá em Salmo 139, versículo 16, seus dias contados no livro. E algo que eu quero deixar também registrado aqui, minha filha um dia desse estava a fim de ver um filme, e eu falei, não, minha filha, você não vai ver esse filme, porque esse filme celebra a morte. E o que acontece? Jesus, ele foi ao inferno e tomou a chave da morte do inferno de Satanás. Então a morte, ela não tem domínio sobre a nossa vida.
não tem domínio. Sabe, quem manda a nossa vida é Jesus. Quem tem nossos dias contados é o Senhor Jesus. Então, a morte, a enfermidade, ela não tem poder sobre a sua vida. Quem tem poder sobre a sua vida é o Senhor Jesus. Ele faz como Ele quer e os processos são para nos fazer ser mais sensíveis ao Espírito Santo, ser mais sensível à voz dEle, ser obediente, viver experiências profundas, sabe? Uma vida de uma intimidade profunda. E é uma autorização do céu para que você venha alcançar outras mulheres. Graças a Deus eu tive o amparo do Senhor, sabe? Um pai de amor que cuida de mim em detalhes, amparo do meu marido, das minhas filhas, o amparo do meu pai, da minha mãe. Minha mãe esteve aqui comigo um dia antes, na segunda-feira, quando eu acordei, eu falei assim, eu queria tanto meu pai e minha mãe aqui, né? Eles moram em outro município do Rio de Janeiro. E eu falei, meu Deus, e como é que vai ser? E aí minha mãe mais tarde me liga falando, amanhã eu tô aí. Ela veio, tava com uma gripe, sabe? Ela tava com um pouquinho de gripe, mas veio aqui pra cá, acho que mudou o clima e piorou muito. Mas pensa numa mulher dando o seu melhor. Pensa numa mulher, sabe, se esforçando, sabe? Olha, ela veio com o coração aberto. E eu vou te falar, para honra e glória do Senhor, Deus me permitiu viver esse tempo de bênção do lado do meu pai e da minha mãe, com meu esposo, com minhas filhas, sabe? Cuidada, protegida, amparada por Deus. Então, não temas, sabe? Se a nossa vida realmente pertencer ao Senhor, a gente não deve temer, a gente tem que confiar e a gente tem que romper, sabe? Aí você pode perguntar assim, mas tudo tá bem com você? Não, tem situações, porque o câncer, ele não para as outras tribulações, elas vêm, as situações, elas vêm, sabe? Às vezes a gente já tá passando por tanta coisa, a gente fala assim, meu Deus, mas já tô passando por tanta coisa. É isso aí, a gente passa, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E você está vendo aqui uma mulher com bom ânimo. Eu creio naquele que escreveu a minha história. Eu creio naquele, a minha vida está na mão de Deus. E só Ele pode tirar. Não é enfermidade, não é nada. Se você parar para pensar, quantas pessoas não estão doentes de repente são levadas, porque era a hora, o tempo. Então, nossa vida não tem que estar alinhada com o Senhor, que é o Senhor do tempo de todas as coisas. Ele que tem o domínio de todas as coisas. Ele é todo poderoso e soberano. Então, ele fala na palavra dele, eu tenho vida e vida em abundância para te dar. Ele fala, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o Senhor tem palavras de vida, vida eterna, vida abundante para você. Então, em nome de Jesus, né? Esse foi a minha experiência, né? Com a cirurgia. Para honra e glória do Senhor, já estou sem o dreno, estou sem o ponto. Tenho que levantar o braço, tenho que... O braço que eu estou segurando o celular é o braço que eu operei. Tá aqui, entendeu? E ó, tô movimentando, levantando, ó, bem, para honra e glória do Senhor, né? Dói, dói sim, mas é uma dor suportável, é uma dor que você vai suportar, né? Tomo de pirona para dor, né? E ela falou para me movimentar bem o braço, né? Tem hora que dá aquela fisgada, a dorzinha mesmo enjoada, mas é suportável. E você suporta, você vai vencer, Deus é com você, tá bom?